Jerome Powell demonstrou uma clara preocupação com a rota de colisão da dívida pública americana. E será que nós estamos diante de um colapso, finalmente, admitido pelo próprio Fed? E é sobre isso que nós vamos falar no capítulo de hoje. Isso daqui foi uma rara aparição do Jerome Powell falando de uma forma bem clara sobre a preocupação dele em relação ao rumo desse crescimento exponencial da dívida americana, né, que já passou dos 39 trilhões, chegando aos quase 40 trilhões. Aí a maioria das pessoas, pelo menos os posts que eu vi, eles falam aqui, está dizendo que a dívida está ficando insustentável, isso não vai acabar bem, nós precisamos fazer alguma coisa rapidamente. Aí já cria toda aquela confusão, né? Na verdade, não é nem confusão, é um simplismo na análise, e é o que a gente precisa analisar isso aqui de uma forma um pouco mais sobre a mecânica monetária, como sempre, para quem acompanha esse canal. Mas, antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo, para entender um pouco, né, da diferença de narrativas e a realidade, o que de fato está acontecendo com o sistema monetário, mas principalmente como que isso afeta os seus investimentos, você pode nos acompanhar aqui no Substack, com vídeos gratuitos como esse, de segundas às sextas-feiras, e, diferente do YouTube, nós também temos posts exclusivos, onde a gente publica o nosso próprio portfólio, para você ter uma referência sobre o que fazer, né, diante de tanto caos. Não adianta só aprender sobre macroeconomia sem saber como se aposentar a tempo, né? E também nós temos a Universidade Omnimacro com conteúdos exclusivos que você não aprende na faculdade tradicional. E todos os links estão aqui na descrição abaixo, é totalmente gratuito de você fazer parte. Perfeito. Então, esse vídeo ele foi bem interessante porque ele falou sobre como que... eu vou só tirar o som porque ele tá em inglês, infelizmente eu não achei aqui com a legenda em português, mas ele falou claramente a seguinte coisa. Eu vou até fazer uma tradução aqui. O que é claro é que a nossa dívida está crescendo muito mais rápido, né? Muito mais rápido do que a economia, e que essa proporção ela está crescendo cada vez mais rápido, né? E essa definição de um nível de sustentabilidade. Então, não é que a dívida em si seja insustentável, mas a trajetória dessa dívida. Então, a gente precisa voltar à trajetória, né? Voltar ao normal. Aí fala do balanço primário, etc. E a gente precisa da economia crescendo mais rápido. Agora, uma coisa bem importante que eu queria falar que isso não vai acabar bem, a gente precisa fazer alguma coisa, etc. E não é a tarefa do Fed de fazer isso. Então ele coloca ali claramente que é algo do tesouro. Só que tem uma das partes mais importantes que ele falou, que eu não sei se está necessariamente nesse corte, né? Tem vários tipos de corte, inclusive, que foram ditos ali, onde ele fala a seguinte coisa, e é aqui que eu quero separar um pouco dessas coisas que ele falou. Então, primeiro, é que a preocupação do Fed ela não é de controlar a dívida em si, porque não é da atribuição do Fed. Então ele deixa claro que, na verdade, se trata do Tesouro que precisa cuidar disso, porque é ele que emite a dívida. Então o Fed ele só tem o duplo mandato dele, baseado nas taxas de juros, etc., ou nas compras e recompras, né, o famoso reverse repo, esses programas para prover liquidez para o mercado e, ao mesmo tempo, tentar controlar naquele sentido de pensar ali no desemprego e na taxa de inflação. Só que agora uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse extrato aí dessa entrevista é que ele fala claramente aquele paradigma C, né? Que a gente já falou, na verdade o paradigma B, que a gente já conversou várias vezes, que é justamente o paradigma no qual o crescimento da economia precisa passar a velocidade do crescimento da dívida. Então aqui, em nenhum momento, ele falou sobre austeridade, sobre pagar a dívida. Na verdade, o que ele falou sobre o assunto, numa frase muito singela, que acho que é o mais importante desse vídeo, que ele falou assim: não precisa pagar a dívida. O que nós precisamos é mudar a trajetória dessa dívida para que ela possa estar em níveis controláveis de novo. Então, nominalmente, nós não temos um problema em relação à dívida ser insustentável, mas o que é insustentável é a trajetória. Agora, por que a gente não pode pagar a dívida? Ou por que a gente não deve pagar a dívida? Você percebe que essas são talvez as perguntas que não sejam muito feitas, porque justamente quando você entende, né, como funciona o sistema monetário, você percebe que
não existe o objetivo de se pagar a dívida se a dívida americana é exatamente o tipo de ativo que tem uma demanda cada vez maior no objetivo de expandir crédito mundial. Se você tentar fazer o pagamento dessa dívida, você está reduzindo a quantidade de colateral do mercado e reduzindo essa quantidade você cria um crédito, uma contração que força uma recessão deflacionária por definição, porque nós temos um sistema baseado em crédito e um sistema baseado em crédito precisa crescer. Essa aqui talvez seja a coisa mais perversa do funcionamento do sistema monetário. Então, foi exatamente isso, inclusive, que fez com que o governo Trump tivesse uma mudança radical em relação ao que ele queria inicialmente fazer, quando ele falou assim, eu sou um hawk, né, fiscal. Ele falou isso claramente, olha, eu sou um hawk fiscal. Significa o quê? Nós queremos austeridade, nós queremos agora o Elon Musk dentro do governo para ajudar com uma serra elétrica a implementar o DOGE, reduzir os custos, o déficit da dívida americana, porque é assim que a gente vai voltar a ter crescimento, com aquele pensamento de que empresas funcionam da mesma forma que governos, né? Você precisa lucrar para que dê certo, mas a gente já explicou várias vezes como que é exatamente o contrário, né? Então, você acaba criando toda uma situação onde você precisaria, em princípio, forçar para que essa dívida diminuísse, mas o mercado de bonds puniu o Trump, né? Puniu toda a administração quando ele tentou fazer isso. Aí ele precisou mudar do paradigma A, que era esse de não estamos ligando para Wall Street, só estamos ligando para Main Street, para a população, né? Não me importa se a bolsa vai cair, não me importa o que vai acontecer, e nós vamos fazer as mudanças necessárias. Mas isso acabou, não é se tornando impopular, acabou quase criando um problema monetário. Então o mercado de bonds forçou o governo a mudar do paradigma A para o paradigma B, que é de falar a seguinte coisa, nós vamos, na verdade, crescer e tentar acelerar isso mais rápido do que a dívida, porque é a única forma que nós temos. Então nós vamos dobrar a aposta nos estímulos, nos gastos fiscais, nos investimentos em infraestrutura, para tentar gerar o máximo de empregos possível, ser os responsáveis pela inovação tecnológica, né? Trazer os empregos, as fábricas, os chips, os novos robôs, ganhar a corrida da inteligência artificial, entre todas as outras coisas que estão acontecendo nesse exato momento, para tentar trazer a economia novamente à tona, né, para que ela possa acelerar mais rápido do que essa dívida. Porém, nós temos, obviamente, diversos problemas que vêm acontecendo ao mesmo tempo, que estão atrapalhando esse plano. Algumas coisas funcionam, outras coisas não funcionam, mas você percebe claramente como que até nessa linguagem trazida pelo Jerome Powell, que está de saída praticamente, né? Então ele quer sair falando a seguinte coisa, olha, eu fiz o meu dever de casa, que era controlar a inflação e também manter o pleno emprego, manter a estabilidade de preços, etc., apesar de ser um trabalho bastante contraditório, né? E a gente sabe que juros não resolvem absolutamente nada para nenhum desses dois objetivos. Essa que é a grande verdade, mas você precisa manter a ilusão continuando. E aí ele tenta sair mantendo-se tranquilo e dizendo, olha, eu fiz o meu trabalho, eu não tenho culpa de que o executivo, na verdade, é que é o louco. É mais ou menos a história que ele está tentando criar para poder sair de uma forma ilesa e deixar esse legado, né? E como a gente sempre fala aqui, maio nunca esteve tão longe como está para o Jerome Powell agora, né, já que nós vamos ter uma transição para talvez, né, o Kevin Warsh. Então a gente não sabe ainda, foi nomeado, mas ele precisa ser confirmado, mas aí poderemos ter uma série de mudanças na forma que funciona o sistema monetário hoje e da forma que os Estados Unidos estão tratando o dólar. Mas é muito interessante você ver a admissão de como que a preocupação do Fed não é de reduzir a dívida. Basta você ter um crescimento que seja maior do que ela, porque nós precisamos que ela cresça. Ele não pode falar com essas palavras, talvez ele até diga, né, porque eles também admitem imprimir dólares digitais do além, etc. Eu falo isso com
com aspas aqui, porque na verdade o Tesouro tem muito mais esse poder do que o Fed nesse sentido, né? Para quem acompanha o podcast sabe do que eu estou falando exatamente, mas é super importante você ver que é nessas entrelinhas que você vai vendo como que de fato o sistema funciona, mesmo que não seja muito bonito para se criar o discurso. E nesse exato momento, tudo que o Fed mais quer é tentar, ele está até bastante opaco, né? Assim, bastante ofuscado, porque ninguém mais está dando tanto valor às reuniões do FOMC, principalmente com todo o contexto geopolítico que nós temos agora, reuniões como essas que faziam todo mundo parar para assistir, como se fosse uma final de Copa do Mundo para decidir para onde vai o mercado, mas agora o executivo hoje, o Scott Bessent, né, tem muito mais poder para fazer as coisas se mexerem baseado no que, num acordo com o Irã, não vai ter acordo, vai continuar a guerra, não vai continuar a guerra, isso já movimenta muito mais do que reuniões do Fed sobre taxa de juros. E enquanto isso, a gente continua nessa peripécia vendo ali todo o crescimento da dívida dos Estados Unidos e fica a grande questão. Qual é o número mágico, né? Será que quando bater um número redondo de 40 trilhões é aí que vai ter algum colapso? Você percebe? Não é aí que está, apesar de ser absurdo, e eu concordo completamente, não é aí que está necessariamente o problema quando você entende o que é Ripple, né? Quando você entende o que é todo o complexo do sistema de crédito global. Então vamos ver a cena dos próximos capítulos, mas são chaves essas que vão deixando ali umas pistas que vão contando, seja de uma forma ou de outra forma, a real e bem feia, né, realidade do sistema monetário mundial.